Então, boa noite. Estamos começando o encontro de fechamento do ciclo de estudos em comemoração aos 40 anos da ALAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social. Este ciclo compõe as atividades que procedem ao Congresso da ALAMES, que ocorrerá de 15 a 18 de julho de 2025, no Rio de Janeiro. Esse evento só foi possível graças a parcerias e cooperações do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação em Trabalho e Saúde, GEPETS, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, Núcleo Goiás, PequiConSUS, da UFG, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Núcleo Agreste Alagoano, Centro de Estudos Brasileiros, Núcleo Piauí, Círculo de Estudos Brasileiros, Núcleo Rio Grande do Sul, Núcleo Macaé, o Sindicato da Saúde de Goiás, o Grupo de Estudos Cronologia Biográfica Marxiana, Grupo de Pesquisa em Odontopediatria e Clínica Integrada da Universidade Federal da Bahia, Liga Acadêmica de Educação em Saúde da UFG, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFG, Programa de Pós-Graduação em Ensino da Saúde UFG. Agradecemos também à Universidade Federal de Goiás pelo suporte e parceria para a transmissão ao vivo no YouTube. Agradecemos também à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pelo link do Zoom. Também um especial agradecimento, gente, aos nossos debatedores, né? Que ao longo desses últimos meses colaboraram, né, liderando as discussões. A Lauriana Vieira e o Ricardo Lira, de Goiás, a Alane Ribeiro e o Wilton Padilha, que estão na Paraíba, o Diego Souza e o Maelison Neves, o Diego de Alagoas e Maelison do Mato Grosso do Sul, e o professor Rogério Gomes, da Universidade do Paraná. Então, além, claro, dos convidados de hoje, o autor da obra, professor Jaime Breio, e o pesquisador chileno Carlos Pinones, que não poderá estar conosco por problemas de saúde. Então, eu vou apresentar o professor, um pouquinho do currículo do professor Jaime Breio. Primeiramente, dizer que é um grande orgulho ter ele aqui nesse fechamento, que ele é o autor da obra, né? E nesses 4 encontros, a gente sabe o quanto significou essa produção científica dele ao longo desses 40 anos. E quanto ele contribuiu, quanto ele soube traduzir questões complexas do campo da sociologia, do materialismo histórico dialético, para a saúde, para a epidemiologia, e como é bom ter esse acúmulo, né, de produção científica, e como é importante a gente estar disseminando. O professor Jaime Breio, ele é médico da Universidade Central do Equador, Quito. Ele é mestre em Ciências e Medicina Social pela Universidade Autônoma Metropolitana do México. Ele é pós-graduado em Epidemiologia e Estatística na Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de Londres, PhD em Epidemiologia pela Universidade Federal da Bahia, e esse é apenas um resumo, gente, ele é muito mais, tem uma grande produção, né, de livros, de artigos, de relatórios, e tem se destacado aí no plano internacional, não somente na América Latina, mas também nos países de língua anglo-saxônica, onde a questão da determinação social da saúde ainda é muito tímida. Só informando que os microfones estarão fechados durante a fala dos introdutores do debate e após serão abertos para a nossa discussão. Então, vou passar a palavra para o nosso queridíssimo convidado, professor Jaime Breio, direto do Equador. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros queridos de Brasil, de América Latina presentes. Es para mí un enorme honor. Asisto a esta reunión de todo corazón, no solamente pensando en todo el trabajo importante que ustedes hacen. Yo preparé una muy breve exposición porque quiero posicionar algunos temas sobre el Brasil. Yo creo que es importante hacer estos comentarios porque indudablemente tenemos que entender bien que el que este coloquio, el que este ciclo, el que este conversatorio se haya realizado digamos, con un personal de Brasil es algo sumamente importante. No sé, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sim.
Sí, están viendo mi PowerPoint, ¿no? ¿Sí, sí se ve? Vemos. Sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué comentarios quiero yo hacer? En primer lugar, un agradecimiento muy grande a todas las entidades que, bajo la coordinación tan formidable de Cristiane, han trabajado en este segundo ciclo de encuentros sobre el pensamiento crítico de la salud en América Latina. Ha sido un enorme honor para mí que en este caso, este segundo ciclo, se haya, digamos, referido a mi obra. Y quiero agradecer de corazón también a los profesores, profesoras, investigadoras e investigadores que, coordinadas por Cristiane, han trabajado los diferentes encuentros de esta reunión. El primer encuentro con Lauriana y Ricardo, que trabajaron sobre los capítulos iniciales, prefacio, etcétera. El segundo encuentro con Alane y Wilton Padilla, que trabajaron sobre el capítulo 2. Un tercer ciclo, agradecer mucho a Diego Sousa y a Maelison por también haber trabajado en el capítulo tercero en la primera parte, y a Rogerio Gómez también, la compañera que le acompañó. Y qué pena que no esté Carlos Piñones también, porque él siempre ha sido un entusiasta de esta cuestión. Entonces, yo estaba pensando que Carlos iba a estar presente para decir que justamente él ha sido un compañero también desde Chile, donde pues ha tenido un rol importante en ir coordinando nuevos espacios de incidencia de la epidemiología crítica. El primer encuentro, yo quiero agradecer a Laureana y a Ricardo Neves por por su trabajo, que fue pues sumamente importante. Este trabajo que se refirió a los contenidos de la introducción, prefacio y el primer capítulo, donde ellos hicieron una explicación muy consistente. Ricardo se refirió a temas de algo, pero yo quiero destacar algo porque es la oportunidad que tengo para mencionarles una información que, gracias a la doctora compañera querida Lía Giraldo, yo conocí y con mucha preocupación. En su análisis, Ricardo y Laureana decían que hay una postura mía epistemológica que establece que siempre el desarrollo de la investigación se hace por choque, por oposición dialéctica de diferentes tradiciones, diferentes paradigmas. Hay una historia de lucha sobre las ideas, y esa historia de lucha es muy importante porque le da sentido, no solamente un sentido histórico político, sino le da un sentido epistemológico y cognitivo al desarrollo de la ciencia. El choque de ideas es importante no solamente en la construcción de ideas políticas, sino también de ideas científicas, de ideas también sobre la tecnología. Y a propósito de este punto, quiero expresarles con mucha preocupación, la noticia que me hizo llegar la doctora Lía Giraldo, que se refiere a esto que Ricardo había retomado del libro, de cómo entender qué es la salud colectiva, cuál es la diferencia con la salud pública y con la salud individual. Y la manera como el movimiento latinoamericano de medicina social, y esto es algo que yo lo desarrollo en el libro, eh, la manera que tuvimos para posicionar un pensamiento nuevo fue generar históricamente un conjunto de pensamientos, de tesis, de nuevas maneras de entender, a las que Brasil les dio un nombre: salud colectiva. El rato que surgió la categoría salud colectiva, pudimos entender, le dimos nombre a algo que nosotros veníamos discutiendo mucho tiempo, de que estábamos insatisfechos con los límites de la salud pública, es decir, con los límites de pensar que lo colectivo se agotaba en los espacios del gobierno y del aparato público institucional.
Y el rato que comprendimos que una enorme porción de actividades, de ideas, de desarrollos, de aportes en todos los órdenes, se da por fuera del aparato institucional de la salud pública, a eso Brasil le dio un nombre que es salud colectiva. Nosotros utilizamos esa lucha también para poderle dar posición a nuestro doctorado de salud colectiva en Ecuador, porque no había una categoría y no era correcto definirlo como salud pública. Es pues un doctorado en salud colectiva. Y digo esto que Ricardo trajo a colación en el ciclo, en las reuniones, porque a mí me ha preocupado muchísimo esta información que me hizo llegar la doctora Lía Giraldo, que es que el CNPq ha recibido una propuesta, no sé si es de Abrasco o de dónde vino, una propuesta de modificar la nomenclatura brasilera de salud colectiva, modificarla añadiendo a la salud colectiva y nutrición. Esto es tan absurdo como decir que entonces se podría también hablar de salud colectiva y cáncer y neoplasias, salud colectiva y salud mental, etc. Es decir, esto va a crear, esto yo no sé cuál sea la razón de ser, puedo intuir algunas razones por las cuales se crea este nexo entre una categoría de orden individual, médico, biomédica, que es la nutrición, con una categoría de amplitud epistemológica integral, que es la salud colectiva. El ponerle y nutrición reduce automáticamente el peso relativo de la salud colectiva porque se pone el y, la conjunción y, en algo que debiera en todo caso decir la nutrición como parte del sistema alimentario en la salud colectiva, pero para eso no tiene el estatuto de una categoría del peso de la salud colectiva. Bueno, entonces, vean ustedes lo importante que es la lucha de ideas y cómo yo le creo un espacio o le cierro el espacio a una manera de pensar donde confundo la complejidad, confundo al, al desarrollo de la planificación científica con una nomenclatura equívoca y creo esta idea de que esto estaría formado por estos tres elementos de la salud colectiva, que sería la epidemiología, ciencias sociales, política, planeamiento y gestión, y creo un artificioso apéndice que es obviamente que viene de la clínica, que viene de lo biomédico, que es la nutrición. Porque en todo caso, nosotros cuando queremos hablar de la alimentación en sentido integral, nosotros llamamos sistema alimentario y este sistema alimentario es parte de salud colectiva. Ok, entonces yo no me quiero, esto es simplemente, ¿por qué lo traigo aquí? Porque es muy importante que nosotros entendamos cómo es esta lucha, porque es con ideas que podemos articular, se articula a la práctica. Y si en las ideas, si en la epistemología, si en la ciencia se empobrecen las maneras de enunciar y las maneras de explicar los fenómenos, entonces hay una pérdida epistemológica, política y práctica, obviamente. Por eso estamos con esta preocupación y esto destaca la importancia de que esto que estamos hablando hoy es epidemiología crítica, no es epidemiología a secas. En el segundo encuentro, Alane Ribeiro y Wilton Padilla desarrollaron los temas que se refieren a la pregunta de por qué la epidemiología crítica y por qué pues estamos hablando de la necesidad de inscribir la epidemiología como una ciencia ética y además en una sociedad adoecida. Y el por qué, la aceleración del sistema, ellos trabajaron sobre el fracaso del bien común, los mitos de la tecnocracia, la necesidad de la categoría de determinación social y de una ciencia transformadora. Gracias a ustedes, compañeros, por estas reflexiones que ustedes presentaron al ciclo sobre esta temática, que además
implica, como ustedes bien lo recogieron del libro, el fracaso del bien común, es decir, un momento en el cual de la humanidad, que no es raro, este es el siglo hiperneoliberal, en el que el bien común, se cierran los espacios del bien común y por supuesto crecen los espacios de la explotación humana, de la explotación de la naturaleza y de la explotación de la vida en general. Aliane Ribeiro justamente aportó en esta actividad igualmente. Ya en el encuentro tercero, Diego Sousa y Maelison Neves trabajaron en el aspecto del capítulo tercero de nuevo método y cómo se sitúa fuertemente la concepción de interculturalidad y cómo, en definitiva, estamos trabajando por romper la burbuja cartesiana que nos ofrece una ciencia de ilusión, una ilusión de conocimiento vestida de matemáticas, vestida de sofisticación instrumental, pero muy, muy débil en conceptos y en profundidad de contenidos y de mirada y de interculturalidad. Entonces, creo que Diego destacó y levantó un debate sobre elementos del rigor científico. ¿Qué es el rigor científico? ¿Por qué estamos nosotros oponiéndonos a esta mala copia, una mala copia de la determinación social latinoamericana, que fue cuando Michael Marmot coordinó esta surgimiento de los determinantes sociales de la salud? Copiaron a Latinoamérica 40 años después y desconocieron, cuando sabían que existía toda la enorme bibliografía que había surgido ya en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Ecuador y en toda América Latina sobre la determinación social. También Diego habló sobre el diálogo de autores que nosotros propiciamos como para romper esa idea de que una visión, de que, por ejemplo, mi carta de navegación, que es el marxismo, el marxismo es un relato que pretende ser todológico, que es la imposición de una metanarrativa dominante para todo lo demás y que ahoga las otras formas de pensamiento. Yo creo que Diego con mucho acierto reconoció que nosotros estamos hablando de que la metodología metacrítica que proponemos es porque necesitamos no solamente un diálogo de autores, sino también un diálogo de culturas, un diálogo de voces, de distintas voces, ¿no? Gracias también entonces a ustedes y a Diego por esta presentación que se hizo muy, muy importante para el segundo ciclo. Diego también habló y sistematizó estas rupturas que nosotros proponemos, porque no puede ser que nosotros creamos que hacer ciencia crítica es solamente utilizar ciertos conceptos, ciertas categorías que corresponden a paradigmas críticos, pero que en la metodología de la investigación de la salud sigamos utilizando intocado prácticamente el modelo cartesiano, el paradigma cartesiano. Y cómo es que hemos planteado muchas rupturas en el campo de la concepción de la linealidad, la concepción, etcétera, y que bueno, y que no me voy a detener porque no es mi objetivo eso. Maelison hizo un aporte complementario muy, muy consistente con pensamientos muy esclarecedores. Él nos insistió en que nosotros estamos pugnando por una concepción metodológica donde nos vamos a despojar de la idea de que lo cuantitativo es positivista y que, no es verdad, y que con solo usar cualitativo ya somos críticos, como que si la cantidad como elemento de la realidad fuera un problema de una lectura positivista. Creo que esta fue un punto de debate muy importante que planteó Maelison, que nos ayuda mucho a avanzar. Y también que, no es verdad, la oposición adialéctica qual y quanti, ¿no? Es una más de las expresiones de fragmentación y del reduccionismo metodológico, para lo cual nosotros estamos proponiendo una salida.
También Maelison destacó de su presentación crítica de esos contenidos el que nosotros cuando estamos cuestionando la lógica empirista de los factores, de riesgo, el causalismo y los factores de riesgo, eso no implica que nosotros estemos negando que para el conocimiento de la salud, en determinadas dimensiones del problema, existen elementos factoriales, existen, no es verdad, relaciones de carácter causal, pero que bajo nuestro modelo interpretativo no pasan a ser la forma de relación y de determinación, sino que son apenas una expresión subordinada al movimiento dialéctico. Maelison también en su presentación habló de cuán importante es la matriz y el pensamiento metacrítico, que justamente nos da la pauta de cómo trabajar la relación quali quanti de una manera dialéctica, ¿no es verdad? Y de cómo se puede explicar, ¿no es verdad?, la transformación, la interpretación. Él tomó el caso del suicidio en diferentes estados del Brasil y mostró cómo, si es que uno procede cartesianamente, no va a entender la esencia del problema del suicidio en el Brasil, porque al tomar datos cuantitativos aislados y narrativas sobre suicidio aisladas, que no estén ligadas a la historia y a la comprensión en Brasil, en el caso del ejemplo que daba él, de la expropiación y de la violencia, del racismo, es decir, de las otras relaciones que la epidemiología crítica necesita establecer, entonces que pues nunca hubiera sido explicado el suicidio en su profundidad. Y finalmente, en el encuentro cuarto, Rogerio tuvo en primer lugar y dio un recuento articulador, un hilo conductor del pensamiento de mis trabajos, inclusive anteriores al libro en discusión, y luego entró en la discusión del capítulo tercero del libro y de la explicación de algunas de las rupturas, como por ejemplo las rupturas que ya hemos estado comentando. De parte yo no pude estar en todas las reuniones, estuve solamente en algunas porque lamentablemente los días y las horas del coloquio coincidían con mis horas de clase. Pero cuando me pude hacer presente, por ejemplo, me percaté de que se estaba hablando de que se daba también al libro la lectura, como fue el caso de Fátima, mi querida colega y compañera de lucha también de muchos años, cuando decía que esta metodología metacrítica también, entre otras cosas, nos ayuda a entender que nos ofrece una metodología y un instrumental que debiera institucionalizarse, decía ella, en los espacios como el SUS, porque los espacios de la salud pública siguen todavía operando, a pesar de que implican una conquista del pueblo del Brasil para un sistema de salud democrático y justo. Sin embargo, los diseños que muchas veces tienen los sistemas de salud son diseños cartesianos con instrumentos de carácter cartesiano. Bueno, termino con una reflexión general que la comparto también con ustedes, compañeros. Y quiero decirles algo que no es una lisonja, no es simplemente el hecho de que estoy hablando con un público de Brasil y que por eso quiero decir algo que es una lisonja para el pueblo brasilero, para mis compañeras y compañeros del Brasil, con los cuales desde hace 40 y más años estamos luchando. No tengo la menor duda, soy un lector, soy un estudioso de la geopolítica actual, de la geopolítica del capitalismo 4.0. Soy un lector de la geopolítica militarizada de la civilización 4.0. Soy un lector de lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Europa, en los conflictos armados que existen en este rato. Esa lectura me hace entender que una de las ofensivas no solamente se hace con misiles, no solamente se hace con drones, con elementos de la alta tecnología militar, sino que también, ¿no es verdad?,
algo que que se hace es que se incide sobre los países a través de una lucha por el conocimiento y por la tecnología y por la aplicación tecnológica. Si es que Brasil es afectado y lo que ha sido el rol del Brasil como uno de los países más fuertes en el desarrollo de la salud colectiva, lo que suceda en Brasil no solamente va a marcar a la salud en Brasil, sino que va a marcar el futuro de la salud colectiva en América Latina. Es decir, eso estoy diciéndolo por la importancia que tiene la lucha que se haga en Brasil y el futuro de crecimiento o, inversamente, de coartación de la epidemiología crítica latinoamericana va a depender en gran medida de lo que pase con la epidemiología crítica y la epidemiología crítica brasilera. Yo pienso que esto no es decir que los otros países no tienen importancia, que la lucha en Argentina no es fundamental, que la lucha en Colombia no es fundamental, en Perú, qué sé yo, en Ecuador. No, es decir que el Brasil, por su configuración, si es que en lugar de pretenderse mini imperio, pasa a ser una potencia de la vida, una potencia de la salud alternativa, y que la Abrasco, que la Fiocruz, que lo que hacen los diferentes espacios de la salud colectiva brasilera no se debilitan y no se dejan convencer. Yo estoy ahora trabajando mucho con Naomar Almeida en este seminario de Itaparica. Bueno, yo no estoy trabajando en el seminario, esa es una creación del ISC, del Instituto de Salud Colectiva de Bahía y de Naomar de la dirección del instituto. Pero sí estoy colaborando porque vamos a tener que recoger ese debate sobre la salud digital porque es la disputa sobre la inteligencia artificial en el mundo y sobre una inteligencia artificial que se pone al servicio del capitalismo 4.0 o una inteligencia artificial que se pone a tono con los pueblos en la construcción de las 4S de la vida con inteligencia artificial más la lucha popular. Entonces, yo creo que es vital el liderazgo del Brasil en este periodo. No deben ustedes permitir que se les robe la salud colectiva que se construyó en 4 o 5 décadas, ¿no? En estos momentos en que frente al capitalismo neoliberal y a las seducciones del capitalismo hiperacelerado 4.0 puede hacer que no se persista en una línea contrahegemónica, en una línea crítica, ¿no? Como autor, este encuentro que ustedes han desarrollado es un ejemplo importante de lo alerta, de lo profundo que es el pueblo brasilero, de lo sensible que es el pueblo brasilero a la ciencia crítica, porque de lo contrario no le hubieran pasado pelota a un pequeño investigador de un país pequeño que no gravita sobre la realidad del mundo. Entonces, Brasil, alerta, alerta, hay que defender lo que ustedes han construido, asuman como esa importancia. No estamos hablando de un liderazgo del hermano mayor a los pequeños, estamos hablando de que por razones de la condición material en la historia, el peso que ustedes tienen en el escenario latinoamericano es muy importante para salvar los muebles que están siendo amenazados este rato en América Latina. Enfrentamos amenazas de una crisis múltiple y esas amenazas, no es verdad, yo como autor y compañero de ustedes puedo decirles que este ciclo de encuentros es uno de los mayores privilegios y apoyos a mi lucha en estos últimos años. Por eso les agradezco. Soy yo el que les agradezca a ustedes el privilegio, el enorme honor de que hayan colocado mi libro en sus deliberaciones en este país tan importante a ustedes, compañeras y compañeros del Brasil, país hermano, al que además está vinculada la historia de mi familia con amor y con mucho respeto y reconocimiento. Es una crisis que no me voy a detener, es una crisis que tiene varias aristas, pero es la misma historia. Sea que se esté acelerando la economía, que se esté desmantelando los modos de vivir,
que se esté construyendo fascistoidemente, de manera genocida y militarizada la geopolítica, sea que se esté desatando globalmente un cambio climático. Una de las catástrofes de esta quinta catástrofe es con la que estamos luchando nosotros desde la academia, y que es que no nos roben el conocimiento, que no nos roben como lo hicieron con Allende la inteligencia artificial, que el gobierno de Allende trató de implementarla para su construcción socialista de la realidad chilena. Nosotros tenemos que defender el conocimiento, y por eso el ciclo de estudios es un signo de madurez, no solamente de generosidad. Ustedes, con un pequeño autor de un país pequeño, es un signo de madurez de país grande, de país que tiene la potencia para poder ayudarnos a salir adelante en este mundo tan complicado. Es, nosotros estamos expuestos no solamente a la burbuja biomédica, a la comercialización de la lógica, a la ignorancia estratégica, al sucursalismo, al paperismo, a la privatización de las revistas, de las vacunas, etcétera, sino que estamos sujetos a la posibilidad de que cuando hablamos de determinación nos roben y nos digan que son determinantes, que cuando hablamos de inteligencia artificial nos roben y nos digan que eso es para hacer la aceleración de la acumulación de capital y no para potenciar un pensamiento crítico en las universidades. Por eso, compañeros, yo les estoy tremendamente agradecido, y este pequeño recuento no es más que un homenaje a Cristiane, al GEPETS, a todas las universidades y departamentos que tuvieron esa generosidad de darnos una posibilidad en esta lucha por el conocimiento. Muchas gracias. Ah, professor, aí todo mundo emocionado com esse resgate lindo que o senhor fez, né, de todas as nossas discussões e retomando cada colaboração. Incrivelmente, toda vez o professor Jaime me pedia o vídeo, assistia, dava um feedback, né, um retorno. Muito, muito legal essa síntese e esse reconhecimento do nosso trabalho. E como eu já disse anteriormente, a gente te agradece muito por todo essa força, né? A gente fica muito inspirado nessa força, nessa criticidade, nessa ciência, né? Que não é só uma ciência para desvelar, mas é uma ciência que pretende, né, transformar e, e que é luta, né? Que nos instiga a permanecer na luta, seja na academia, seja lá nos movimentos populares, seja nas articulações de uma vida do bem viver, né? E aí, pessoal, eu já vou abrir a fala para quem quiser participar. Então, quem quiser, a gente vai fazer rodadas, né? A professora Luciana ficou de me ajudar, o professor Maels também vai ajudar nesse papel aí de estar abrindo o microfone. E é isso, está aberto aí o debate. Vamos aproveitar esse especial momento com o nosso querido professor Jaime. Só vou precisar. Quem quiser falar, pode colocar o nome aqui no chat que eu vou liberando, porque eu não lembro mais como desfazer o bloqueio. Mas eu acho que a Lia já está disponível, o seu microfone já está desbloqueado, Lia. Quem mais quiser falar, pode escrever o nome aqui e eu vou liberando, tá? Ok. O seu microfone, Ouvindo, professora Lia. professor Jaime? Agora, professora Ok, Lia, não. tudo bem? Estão me ouvindo? Ok. Primeiro, então, eu soube agora de tarde deste evento, fiquei muito instigada, agradeço ao Jaime pelo convite, e porque realmente eu fiquei muito impressionada de saber que tem esse grupo, que esse grupo está ativo, que está fazendo um debate sobre a obra do Jaime, né? Uma obra que a gente acompanha há muito tempo, que a gente também mergulha nela, tenta, obviamente, fazer dela uma ferramenta, mesmo um instrumento
de luta, tanto no nosso campo de saber, né, como docentes, como pesquisadores, mas também no campo da política. E como a gente sempre está trocando ideias, sempre trocando informações, e eu, muito recentemente, fiquei impressionada com o silêncio da nossa entidade Abrasco com relação à One Health. Eu só vi manifestação do SEBS em relação a isso. E percebi, mais ou menos no meio do ano, quando nós tivemos a 17ª Conferência Nacional de Saúde, o ano passado, que não havia nenhuma tese, nenhuma discussão, em nenhuma conferência estadual, municipal ou mesmo temática para a 17ª Conferência, essa história não existia aparentemente. Quer dizer, ela não estava transparente para os nossos, porque nós temos o hábito no processo da caminhada da reforma sanitária, nós fizemos sempre um processo de debate intenso no país, e a preparação das conferências sempre tem teses e sempre tem debate. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu comecei a alertar, olha, tem alguma coisa acontecendo aí, nós não estamos discutindo, mas está aparecendo algumas coisas no pedaço que a gente não sabe por quê. Então, ressurgiu o texto e circulou o texto já antigo e ultrapassado, porque teve uma importante resposta até do próprio Jaime, o texto antigo da professora Cecília Minaio, que ela vem de não sei de onde para dizer que determinação social, não é? Uma coisa extremamente estranha, e começamos a prestar muita atenção. Aí, quando vimos em janeiro que o governo instituiu um dia, nós temos o Dia Nacional do SUS, instituiu um outro, que foi o Dia Nacional da One Health, inclusive com esse termo, ainda não aportuguesado, ainda em inglês. Temos, então, instituiu-se um Dia Nacional da One Health. Depois, em setembro agora, muito recentemente, o governo federal, né, institui uma comissão para criar um Plano Nacional de Saúde, que agora já tem um nome em português, que se chama Por uma Só Saúde. E nessa comissão não faz parte, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, não faz parte o CONSEMA, não faz parte o CONSEA, não faz parte a Abrasco, nenhum campo do setor das áreas de humanas e sociais. E quem faz parte? Faz parte o Conselho Federal de Medicina, os negacionistas fascistas que dominam a entidade, eu falo inclusive como médica, que domina a categoria médica, o Conselho Federal de Medicina, o corporativo movimento dos veterinários, de onde que eles são os protagonistas de trazer esse tema da One Health, o MAPA, o Ministério da Agricultura, a Embrapa, e, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, porém sem o CONSEMA. Então, o alerta que era amarelo virou vermelho, porque é uma comissão que não fala uma linha sobre o SUS. Sendo eu uma pesquisadora aposentada da Fiocruz, também fui perceber que dentro da Fiocruz já existia um grande e forte movimento pela One Health, inclusive é a Fiocruz que criou uma rede de One Health, e mais estranho ainda é que isso corre
por fora da Escola Nacional de Saúde Pública, né? Por fora, inclusive, da Vice-Presidência de Saúde, Ambiente e Promoção da Saúde, vem pelas instâncias mais da pesquisa biomédica, mas que usaram, e acabaram de ter aí 2 ou 3 semanas atrás, o Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, que é o bastião da One Health. E o que eles estão anunciando é uma triangulação que é a saúde humana, a saúde animal e o ambiente. Quem é das antigas, como eu, que tenho 50 anos de vida profissional, me recordo que na década de 70 fizemos uma profunda crítica ao modelo Level Clark, e que esse nada mais é do que uma repaginação do modelo Level Clark, que era hospedeiro, agente e ambiente, né? Então, eu lembro quando eu era estudante de medicina ainda, e recém-formada, a gente tinha toda uma discussão sobre esse modelo, que não chegou nem na Europa, esse modelo, mas no Brasil entrou como se fosse a verdade para explicar a história natural das doenças, assim que se falava. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que o alerta que o Jaime está nos colocando, ele é um alerta com fundamentos. E aí, mais perplexa fiquei quando eu soube eu estava, inclusive, numa reunião onde foi anunciado com muito festejo pela própria Brasco, de que, então, o CNPq finalmente aceitou a proposta da Brasco de dividir o campus, chamar-se Saúde Coletiva e Nutrição. E aí o festejo estava em que, de repente, agora o CNPq se moldava às categorias disciplinares que compõem a saúde coletiva brasileira. Aí quase que eu caí das pernas, né? Como é que é uma divisão disciplinar entre epidemiologia, com nome genérico, ciências humanas e sociais e planejamento e gestão, essas 3 campos, eles é que caracterizam a saúde coletiva. Quando, na verdade, a Brasco tem quase 30 GTs com temas diversificados, né, que fazem a vida da instituição, né? Então, eu estou falando aqui coisas, porque são coisas nossas, né? E o Jaime é uma pessoa que conhece a vida política do campo da saúde, sempre é uma pessoa presente nos congressos da Brasco, né? E o SEBS foi a única instituição que fez um documento de alerta e querendo abrir esse debate, e que não teve ressonância, inclusive, entre outras entidades co-irmãs, né? A própria Brasco e a Fiocruz e as universidades. Então, parece que existe algo secreto até, parece que tem alguma coisa secreta que está andando aí no Brasil e que, para mim, eu posso estar equivocada, mas eu traduzo isto como uma contrarreforma, porque na medida que o SUS não aparece, na medida que os setores mais atuantes não estão sendo chamados a participar, no momento que se entrega ao agronegócio e aos fascistas do Conselho Federal de Medicina, a condução de um plano de saúde no Brasil. O que é isso? Quando nós estávamos recém-saídos de uma Conferência Nacional de Saúde, que sequer teve esse tema em debate, com uma tese, com alguma coisa que a gente pudesse nacionalmente debater. E faz-se um silêncio. Ninguém quer falar sobre esse assunto, né? Com exceção do SEBS. Então, eu quero só compartilhar
que esse trabalho que está sendo discutido aqui hoje, ele se coloca agora numa trincheira de resistência. Essa ferramenta sobre a qual nós estamos chamando, né, de uma meta crítica, né, ele é mais do que necessário para que nós, que trabalhamos em campos que são muito conflituosos, porque o campo da saúde coletiva ela é um campo de disputa mesmo, né? Então, eu trago, me desculpe ter falado muito, mas eu quero só trazer mais elementos para a gente discutir e de como nós temos que nos fortalecer com o conhecimento, com uma perspectiva, não é? Que é crítica e que tem método. Não é só, não é só uma reflexão importantíssima, conceitual, mas ela nos fornece um recurso para operar essas questões nos problemas que são da ordem, né, do real, da realidade, onde, né, nos territórios onde vivem e trabalham as pessoas. Então, nós somos professores, pesquisadores, nós temos que, de fato, fazer uma escolha, e temos os congressos esse ano para acontecer, né? E eu acho que a gente deve abrir esse debate, a gente deve abrir essa discussão e cobrar das nossas entidades esse debate. Nós não podemos ficar no silêncio e fingir que não está acontecendo nada. Nós temos que abrir, nós queremos saber o que é isso, o que está por trás disso, por que esse tema não esteve na conferência, por que isso está sendo discutido na medicina tropical e não se abre para o campo da saúde coletiva? Por que as nossas entidades estão em silêncio? Então, é apenas para pôr um pouco de chão na nossa conversa e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade e dizer para o Jaime que, mais do que nunca, né, estamos aí precisando e vamos continuar usando, né, toda essa reflexão e essa perspectiva metodológica para fazer o que nós devemos fazer, né? E bom, muito bom ter esses parceiros jovens, né, fazendo esse trabalho. Obrigada. Maelson, então você liberou de todos, né? Então, Sim, eu estou consegui. vendo. Oi, pode falar? Não, esse eu consegui liberar. Além de quem quiser falar, então pode levantar a mãozinha. Tem o professor Daniel, eu acho, e a Lauriana já está com a mãozinha levantada. Desculpa. Então, tá, Lia, sua fala foi muito importante. A gente está indo, inclusive, para o evento do SEBS, tá? Mas vamos passar para quem é a Lauriana ou o professor Davi que tá, quem que é mesmo? Eu só É consigo ver a Davi. Lauriana e o Davi. Davi. Tá, é Lauriana ou Eu me Davi enganei. primeiro? Davi. Davi, então Davi. você. Boa noite. Me perdoe porque a minha câmera não está funcionando, mas enquanto o professor Jaime estava falando, eu estava fazendo aqui uma reflexão, viu, professor Jaime? Eu sou de Brasília, né? E estou muito preocupado aqui com as questões climáticas, né? E que a gente atua nessa linha também da transparência, né? E a questão da saúde da população em relação à questão climática, poluição atmosférica, né? E dia 25 de agosto deste ano, o Distrito Federal ficou aqui sob intensas fumaças, né? Das queimadas do Centro-Oeste, de São Paulo, Minas Gerais, né? E a gente fica muito preocupado. E me chama a atenção também a questão da saúde pública, né, que o governo não dá muita atenção nesse sentido. Eu passei vários links, né, de pesquisas que a gente faz aqui no Distrito Federal. Eu sou professor da Secretaria de Educação, né, e o que o senhor falou aí com relação à questão, dando essa visão panorâmica, né, da geopolítica, da questão da saúde, do SUS, né, do alerta que o senhor colocou aqui para a gente,
né, os desastres climáticos no mundo, né, no Brasil e na América Latina, que é muito preocupante, né, a questão das queimadas criminosas, que historicamente tem acontecido e ninguém tem providenciado em relação praticamente nada. E a saúde da população está à mercê de um sistema de saúde falho, né, onde o Estado não participa e nem pratica realmente a saúde verdadeira para a população, né? E a gente vê isso aí claramente aqui no Distrito Federal. Estou falando da capital, né? E se aqui não funciona, os demais estados também devem estar aí na precariedade. Então, gostaria de ver com o senhor a possibilidade das academias, até fiz essa sugestão, das academias poderem aprofundar as pesquisas em relação à questão da poluição atmosférica, vinculada à questão da saúde da população, porque, infelizmente, a população não tem essas informações, né? A transparência dessas informações do governo. Existem reportagens da ONU, da OMS, da CNN, né, falando sobre essas questões, e a gente, infelizmente, não vê providência nenhuma a ser tomada nesse sentido. Então, eu gostaria de ver com o senhor e as pessoas que estão aí assistindo a gente, né, a gente poder formar essa parceria, né, para uma pesquisa mais aprofundada entre as capitais, porque aqui no Distrito Federal está insustentável. Nós temos hoje mais de 2 milhões de veículos, né, emitindo CO2, e não há nenhum controle por parte do governo nesse sentido. Recebi um relatório agora da Secretaria do Meio Ambiente, uma coisa assim desastrosa. Depois eu posso até passar para vocês tomarem a dimensão dessa questão, né? Então, o legislativo não fiscaliza, o judiciário não fiscaliza, o próprio executivo também não há uma fiscalização nesse sentido, nenhuma prática, né, atuante em relação a essas questões que eu estou colocando aqui. E a gente está muito preocupado em relação a isso, porque quem mais sofre aqui, né, somos nós, né, jovens idosos, jovens idosos, as crianças, né, que a gente tem aqui a gente acompanha essas reportagens, as crianças que realmente mais sofrem, 90% das crianças hoje no mundo respiram ar poluído, né, mais de 2 milhões de pessoas morreram nos últimos 50 anos, né, num relatório da ONU, então a gente fica muito preocupado e isso não é levado à população para que políticas públicas, né, sejam acionadas em benefício da população, né? E a gente vê aí que o sistema de saúde público brasileiro está aí em franca decadência, né? Há um desmonte da saúde, há um desmonte da educação, há um desmonte da segurança, a gente vê claramente isso, né? E a questão das infraestruturas das cidades e outras questões mais. Então, eu fico por aqui para dar oportunidade para outras pessoas, gostaria dessa parceria e estou à disposição. Muito obrigado, professor. A professora Luciana passou uma sequência aqui. A próxima é a Maria José e depois Laureana. Aí a gente passa a palavra para o professor Jaime e depois faz outra rodada. Maria José? Gracias, obrigada, Cristiani. Bueno, yo solo muy rapidito quería enviarles un abrazo enorme, Cristiani, Mae, Lía, Luciana, bueno, y todas y todos ustedes, también Ana y un abrazo enorme, gigantesco. También Ana y Franco, que veo que están por ahí, que ellos también están trabajando duro con nosotros acá. Qué pena que Carlos no pudo estar. Esperemos que se encuentre bien. Le mandamos también un abrazo enorme. Y bueno, quería decirles que desde el CILAB Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, les mandamos a todos y todas ustedes un muy cálido y fraterno abrazo y les agradecemos infinitamente por este valioso espacio, ¿no? de reflexión, de diálogo, que además se da en un país en una tierra a la que amamos muchísimo, que es el Brasil. Este compromiso, su compromiso coherente, su compromiso amoroso y riguroso realmente es inspirador, nos llena de esperanza.
en un mundo que está marcado por la injusticia, por la violencia, por la inequidad, la superficialidad, por ese funcionalismo, ¿no? El fascismo y ahora este mundo genocida. Son pocos espacios y procesos que fortalecen y accionan esta mirada. Entonces, bueno, yo quería decirles que desde acá en el Ecuador tenemos un trabajo también desde hace mucho tiempo. Nuestra espina, digamos, nuestro corazón está en la determinación social. Yo trabajo en comunicación crítica en salud y también en el campo de la imagen, ¿no? Y para mí, conectar los procesos más amplios, estructurales de la sociedad con los procesos más específicos, culturales y simbólicos, justamente desde la determinación social de la salud, que además ha sido propuesta por un ser al que amo con locura, que es mi padre, ¿no? Ha sido realmente fundamental. Entonces, bueno, decirles que la comunicación en este mundo injusto puede ser macabra, pero también puede ser un ámbito de esperanza y lucha, ¿no? Entonces ahí la determinación social de la salud revela cómo este sistema capitalista, colonial y patriarcal construye justamente una imagen hegemónica, una comunicación mentirosa, ¿no? En donde el sistema neoliberal, donde las grandes corporaciones justamente dominan la comunicación global. Entonces, yo creo que estos espacios son fundamentales y gracias por llenarnos de esperanza. Qué bueno saber que seguimos en este camino y que tenemos a muchas y muchos de ustedes también soñando, que estamos soñando juntos y juntas. Y bueno, decirles que eso nos llena de esperanza porque desgraciadamente a veces uno empieza a perder la esperanza, ¿no? Y eso no nos puede pasar. Así que, bueno, eso quería decirles y mandarles un abrazo enorme desde acá, desde el Ecuador. Y como dice mi taita, un abrazo de oso andino de anteojos. Muito obrigada. Sua fala também nos toca no coração e realmente estamos juntos nesse sonho de um mundo melhor. É muito bom ter um grupo de mãos dadas, né? E se debruçando sobre uma teoria crítica para pensar nesse mundo e tentar fazer ele melhor. A Laureana. Oi, gente. Nossa, eu tô aqui tão encantada, envolvida, que eu não sei nem por onde começar. Eu queria muito ouvir todo mundo e tô aproveitando bastante, anotando tudo. Só que aí, quando a Lia começou a falar, eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei muito instigada. Lia, se a gente estivesse presencialmente, eu ia querer te dar um grande abraço, né? Porque a gente fica muito incomodada, né, assim, nos nossos espaços que deveriam ser espaços, né, de discussão, de construção, de debate. Não vou dizer que aquela coisa única, né, com uma direção só, é plural, ok, mas quando o debate ele vem de um jeito tão imposto, né, e que de fato não cabe um debate, vem coisas prontas, né, assim, que induzem um pensamento, que induzem uma normalidade. E isso é viver no mundo que a gente vive, né? Isso faz parte do sistema. E aí, quando a gente entra nessa tentativa, né, de participar e de fazer, mesmo sendo contra-hegemônico, é muito difícil lidar com as consequências disso. São consequências pesadas para a gente. Então, assim, eu fiquei muito feliz em te ouvir. Não que fosse legal que você estivesse falando, né? A gente sabe da repercussão e da importância, mas você foi muito. Você elucidou muito, né? As coisas, os envolvimentos, né? Os questionamentos que a gente precisa fazer, inclusive, e que na maioria das vezes a gente não consegue. Eu tive uma aula com esse tema no mestrado,
né? Mestrado em saúde coletiva. E eu comecei a fazer perguntas parecidas com a sua. A gente teve a oportunidade de conversar com as pessoas que estão no ministério, né? Trabalhando com essa saúde única, enfim, tudo com ar de novidade, de bonito, de diferente, porque agora a gente vai cuidar do clima e das pessoas e os animais, e tá tudo junto, e olha como isso é inovador. No primeiro momento que eu escutei, eu fiquei olhando assim, gente, que versão esquisita é essa de Bem Viver, né? Que é muito melhor, muito mais bonito, muito mais incrível do que isso que estão tentando colocar aí. E aí parece que em alguns lugares tentam, inclusive, trazer alguma semelhança, algum diálogo com o Bem Viver. Então, isso também me incomodou bastante. Porém, uma das perguntas que eu fiz e a minha turma assim, se envolveu no debate foi: cadê o controle social? Cadê as outras pessoas, né, na participação de tudo isso que está acontecendo e que tem uma relação direta com a saúde? Enfim, foi dito que era muito complexo, né? Enfim, difícil fazer diálogo com tantos atores. Mas, enfim, né? O conselho lá da medicina está lá dentro, outras pessoas estão lá. Com essas pessoas é fácil fazer debate. E, enfim, eu fiquei muito incomodada com isso. Foi dito isso, né? Que posteriormente, imagino com a consulta pública, né? Aquela de 20 dias, que ninguém consegue ir lá fazer nada, conversar sobre nada. E aí eu acabei fazendo um paralelo, né, com uma coisa que algo que é do meu campo de pesquisa e envolvimento também de movimento de luta, movimento social. Acredito que tem até mais alguém aqui, que são as residências em saúde, né? Que também está acontecendo isso. O que está acontecendo? Está sendo aprovada a Política Nacional de Residências, juntando a médica e a multiprofissional, uniprofissional, né, das outras categorias. E a gente está numa luta de muito tempo para poder aprovar uma lei que regulasse as coisas que estão acontecendo. Mas tudo está sendo passado de uma forma tão atropelada, sabe? Que está sendo difícil lidar. A gente teve aí uma consulta pública de 20 dias, né, do que estão querendo trazer, mas assim, uma falta de profundidade muito grande. E o que mais impressiona é justamente nesse governo que a gente lutou tanto, né, para eleger. Então, é difícil também a gente se manter crítico e crítica, né? Hoje em dia, com o avanço do capital, do neoliberalismo, com as coisas todas que estão impondo para a gente, e se manter coerente, né? Porque tem também uma pedida, eu vou chamar pragmática, né? Do que dá, do que não dá, pô, não dá para você ficar discutindo esse tipo de coisa, não dá para você, entende? Então, assim, e para mim isso tem uma relação tão forte quando a gente fala, né, da ciência ética equivalente, né, que foi trazida ali pelo professor Breio, que é outra pessoa também que em breve, se tudo der certo, eu quero dar um grande abraço e continuo agradecendo sempre. Sempre que eu abro alguma coisa para ler, para estudar, eu fico, meu Deus, que incrível, só a agradecer. É isso, gente, concluo, desabafo também. Então, professor Breio, acho que era importante já passar para você e depois a gente faz outra rodada. O que o senhor acha? Já quer fazer comentários? Bueno, yo creo que esta proyección que tiene el debate sobre el libro me parece que es formidable. Me parece que el libro sigue cumpliendo una función. El debate de ese libro es para esto. Me doy cuenta, yo no, sí lo pensé algún momento, pero no con la claridad que ahorita me surgió escuchándole a Lía. En el año 75, mi tesis de maestría en la Universidad de Xochimilco fue una crítica a Lebel Clark. O sea, esa fue mi tesis de maestría.
porque yo ya me di cuenta en ese momento de que había un reduccionismo en la supuesta los vínculos supuestos que se estaban dando entre ambiente, agente y huésped. Ahora se modernizan en el One Health y adquieren una manera sustitutiva a la determinación social. Entonces no, y se van a tratar de apoyar y los determinantes van a funcionar para el One Health. Es decir, hay toda una estrategia internacional en la que un país como Brasil hay que rescatar todas las claridades, hay que hacer todos los debates en Abrasco, hay que hacer todos los debates en Biocruz, porque tiene que quedar esclarecido que que caminos como el de One Health y este tipo de estrategias son neoreduccionismo cartesiano. Es lo mismo, solo que ahora va a estar muy agilitado por la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico de una nueva etapa de Alames, en que es un Alames 4.0 que necesita el mundo, un CEBES 4.0, unas universidades 4.0, pero desde la orilla del pueblo, desde la orilla de la vida, desde la orilla de las 4S de la vida. La meta es muy clara. Hay que defender la sustentabilidad en un mundo que está perdiendo sustentabilidad. Hay que defender la soberanía en un mundo donde hay una imposición ahora oculta a través de la inteligencia artificial de la hegemonía. Un mundo donde no existe solidaridad porque la inequidad crece exponencialmente por minuto, por segundo. Antes era por periodos, por años. Ahora es por minuto que la inequidad se multiplica enormemente. O sea, es una sociedad salvaje, es una sociedad, es una civilización malsana y yo creo que para eso se necesita una ciencia valiente. Y ser valiente no solamente es usar palabras bonitas, sino trabajar en una praxis que use conceptos, teoría y método, instrumentos coherentes. Porque si queremos hacer reivindicaciones con One Health, es como querer hacer salud con un revólver en la mano disparando, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que es muy importante eso y me despido diciéndoles gracias a ustedes, gracias hermanas, hermanos brasileros, gracias pueblo brasilero, ustedes son una gran esperanza que tenemos y ¿por qué? Porque ustedes son como un transatlántico. Nosotros somos como un barquito velero, países de economías muy débiles, pero ustedes son un transatlántico. Y si saben navegar la multipolaridad ahora en los BRICS, el Brasil puede estar a la vanguardia de un mundo distinto, ¿sí? No con un sentido de nuevo imperio, como quieren algunos oligarcas de cualquier país, sino en el sentido más profundamente socialista y democrático, ¿no? Les quiero mucho. Professor Jaime, mas nós temos inscritos ainda. Foi só uma primeira rodada. Vamos continuar? Uma segunda rodada? Oh, por supuesto. É porque eu parei para não ficar muitas questões para serem debatidas. A Maria Juliana está aqui? É a próxima inscrita. Então, se a Maria Juliana não está? Cristiane, eu estou, mas eu estou em deslocamento, mas eu posso recolocar aqui, eu escrevi minha questão, obrigada ao professor Jaime Breio, um prazer estar nessa atividade. Antes da Lia estar colocando a preocupação em relação à saúde única, eu estava tentando escrever a mesma coisa, mas eu queria que o senhor pudesse discutir um pouco o impacto dessas mudanças que vem crescente em relação ao movimento da saúde única, em contraposição aos nossos referenciais da determinação social e o impacto que pode ocorrer na saúde coletiva brasileira. Eu estou vendo aqui que a Fenda não me ouviu. Eu falei dar um beijo a Leite. Cristiane, ¿cómo es la mecánica? Yo creo que mejor escucho más y después. Sim, sim. A gente vai fazer rodadas, vai. Agora o Ricardo vai falar, que está inscrito.
Ricardo, você está aí? Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Eu fiz lá no chat também, mas então também vou permitir que a minha câmera fique desligada em virtude da internet que está muito frágil. Mas eu gostaria que o professor Jaime Bray desse alguns exemplos de resultados de pesquisas de seus orientandos no Equador sobre mudanças possíveis ou críticas importantes que foram feitas à deterioração das populações e comunidades no Equador em diferentes objetos de estudo. Muito obrigado. Ok. Agora a Denise está inscrita. Denise? Olha, a Denise, ela escreveu aqui do lado. Doutora, eu escrevi, né, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, né, mas eu escrevi aí um pensamento, né, que é relacionado. Governo anterior, nós tínhamos um governo que já se declarava que ele não protegeria o meio ambiente e que ele atacava a saúde. Aí a gente tinha os grupos, né, que eram considerados centro-esquerda, que eles criticavam, que eles cobravam, e ainda você tinha uma resistência. Aí nós entramos um governo que fala que é esquerda, né? E que não mudou nada, não fez correção nenhuma, nem em saúde, ou nenhuma talvez seja muito forte eu dizer isso. Mas ele continua, nós continuamos com os mesmos problemas, com os problemas ambientais. Hoje, por exemplo, em postos de saúde, você não tem kits para fazer triagem de vários tipos de viroses, só que o que mais me estranha é que os grupos e associações que cobravam estão calados. Então, ao meu ver, fica parecendo assim, se o que diz que é da direita não gosta, eu vou criticar, mas se é o meu e o meu pensamento, eu vou me calar, isso me causa muita estranheza. Então, era sobre isso que era uma parte da minha crítica, né? Ok, o Maelson agora quer pedir a fala. Enfim, já expressei em vários lugares a minha admiração pelo Dr. Bray e parabenizá-lo mais uma vez. O Diego teve que sair, mas eu concordo com as palavras dele, de que sua apresentação, assistir as tarefas desse singelo grupo de estudos, né, e dar essa devolutiva e trazer também essa mensagem, mostra o grande intelectual que nós temos. Temos orgulho, né, do nosso continente, somos vizinhos, vecinos, nosso osso de óculos, né, que muito nos ensina. Eu queria fazer dois comentários, né, e até o primeiro é o quanto a saúde única tem um caráter ideológico, quando ela tenta retomar uma suposta preocupação com o meio ambiente, uma integração entre humanidade e natureza no campo da saúde, como se eles estivessem reconectando aquilo que foi rompido pelo capital, né, a fissura metabólica entre seres humanos e natureza, um sociometabolismo destrutivo. E isso é tão criticado e é tão evidente, como já foi colocado, no ar contaminado pela fumaça, os agrotóxicos, a destruição da natureza é tão difícil de se esconder que agora eles estão querendo reagrupar uma explicação desses problemas sem questionar a sociabilidade que os produz, né? E aí eu tenho um pleno acordo com o que o Dr. Bray fala, que é uma reatualização do modelo da história natural da doença, entre aspas, né? O segundo comentário os textos do Dr. Bray fazem uma crítica, é a minha interpretação, você vai poder dizer então, uma crítica ao correísmo, né, dos acordos que foram feitos com a mineração no Equador. E muitas vezes se pode ler nas entrelinhas alguns comentários críticos de escritos do Dr. Bray, analisando a conjuntura no Equador, criticando uma determinada lógica funcionalista. E me parece que esse é um desafio para nós aqui no Brasil,
a sua saudação, ela, sobre o papel do Brasil nessa dimensão geopolítica, ela passa por essa reflexão. Como fazer uma luta social sem, que esse é o dilema que se coloca nas nossas greves, inclusive, né? Sem capitular, fortalecer o discurso neofascista, da extrema-direita, mas, por outro lado, como não se tornar refém de um projeto de conciliação de classes que está falido, né? O governo, ao mesmo tempo que dá acenos para algumas lutas sociais, continua investindo dinheiro no agronegócio, continua investindo em projetos de privatização da educação. É um governo extremamente contraditório, de conciliação de classes, e que a gente precisa ter uma sabedoria de não fortalecer o discurso da direita, mas não se calar, porque se a gente for para as ruas, a gente vai enfraquecer um governo como uma repetição da derrubada da Dilma. Esse me parece ser o dilema que a gente está enfrentando hoje, né? E para finalizar, o Vladimir Safatli, que é um filósofo brasileiro, psicanalista, ali a Geraldo falou que é psicanalista, né? O Safatli também estuda psicanálise. Ele fala de uma esquerda que precisa ousar dizer seu nome. A gente não pode abrir mão de nossas pautas, e na visão do Safatli, as derrotas eleitorais da esquerda no Brasil é porque a esquerda tentou copiar e muito mal a direita e esqueceu de suas bandeiras revolucionárias até mesmo nos processos eleitorais. Eu não sei o que o Dr. Bray acha dessa conjuntura atual entre não fortalecer a direita, mas também não assumir calado os equívocos de um governo progressista que está no poder hoje, né? Em alguns países latino-americanos isso tende a acontecer também. O Maelson trouxe uma questão que, inclusive, teve muito nos nossos debates, né? Como é que o professor Paim tem discutido, né? O nosso movimento da reforma sanitária brasileira tem sido uma reforma parcial, né? Ela ela não tem aprofundado na sua radicalidade, que em seus primórdios previu uma ideia de socialismo, né? Então, acho que são questões que perpassam nesses nossos debates. E, professor Jaime, aproveitar também para trazer uma discussão. Nós também somos um grupo que está estudando a determinação social da saúde a partir da interface com a educação, com a formação, né? Eu acho que é algo também que ali no final do livro você traz o papel das universidades, né? Como é que tem que ser uma universidade que trabalhe nessa perspectiva. As nossas pesquisas, ainda que não são de âmbito nacional, têm se debruçado mais pelo Centro-Oeste, têm mostrado que os currículos da saúde continuam hegemônicos na questão biomédica, na graduação, e a saúde coletiva e contra-hegemônica ainda é muito tímida. A saúde pública institucionalizada aparece. E como é que a gente lida com essa perspectiva, né, do positivismo na formação, ainda prevalecendo, né? Quais são nossos desafios também nessa perspectiva da saúde coletiva contra-hegemônica nos projetos pedagógicos, nos currículos, né? Trazer mais essa questão e já te passar a fala, porque eu acho que agora não tem inscritos, né, Luciana? Ok, professor. Então, a fala está contigo. A ver, yo creo que cuando un colectivo está reflexionando, no es conveniente ni es legítimo pretender que uno tiene fórmulas, ¿no es verdad? Nadie tiene, ninguém tiene fórmulas. Además, la construcción ideológica, política, no es una cuestión de fórmulas, es una cuestión de principios, de valores y de prácticas vividas. Entonces, yo creo que cuando decimos, bueno, ¿qué hacemos con el One Health? Yo creo que hay que hacer lo mismo que hicimos con el Level Clark. Y ya tomó tiempo, pero América Latina no bajó la cabeza. Estuvimos críticos siempre y estuvimos claros sobre todo. Y entonces muchos y muchas de nosotros somos gente que hace docencia, somos gente de universidad, somos gente de espacios de autoconciencia de la sociedad. Entonces yo creo que lo peor que podemos hacer es diseñar sílabos
diseñar cursos que son una negociación con todo y no son claros en posicionar una visión esclarecedora para lo que son las juventudes, ¿no? Entonces, tal vez no una fórmula, no una receta, pero tal vez lo que me nace pensar cuando digo, pucha, qué difícil que está, es que yo creo que yo rescaté la idea en el libro de Carlos Matus del triángulo de acción. Es decir, yo creo que para que la metacrítica funcione como un paradigma y como metodología, necesita que funcione también un bloque social que la sostenga y que le haga crecer. Y hay tercero, además necesitamos tener una posición correcta en la ciencia. Entonces, primero, si tenemos un programa de acción, ok, decimos cuáles son este rato los grandes problemas que tenemos cómo vamos a dividir, cómo vamos a entender cuáles son los grandes problemas que implica y por qué, cuál es el objeto sobre el cual se está aplicando One Health territorialmente, ¿no? ¿Dónde están los territorios donde se necesita aplicar esta metodología funcionalista para que no cambie nada y solamente se pueda hacer una cosmética social? Creo que hay que volver a establecer cuáles son los principios, cuáles son las líneas de lucha del CEBES, las líneas de lucha de Abrasco, las líneas de lucha de cada universidad y de sus programas. Es decir, un programa. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si yo estuviera en Brasil, yo lo haría cerca del MST, porque yo creo que organizaciones, no porque haya ninguna organización que posee la verdad y que es el recinto de la verdad y es el recinto de la solución. También el MST tiene contradicciones, como cualquier otro movimiento de cualquier otra sociedad, pero por lo menos hay una reserva ética, hay una reserva de un conocimiento popular crítico con el que tienen que aliarse los espacios universitarios. Entonces, eso hay que programarlo con el pueblo, con nuestra gente, en los talleres, en los grupos de trabajo. Para eso es el GT, los grupos de trabajo que tienen ustedes, ¿no? En diferentes estados. Pues yo creo que hay que activar eso y poner a funcionar eso para que todos empiecen a pensar en un programa conjunto. Por otro lado está ¿con quién? ¿Dónde está el bloque? Un poco gramscianamente, ¿dónde está el bloque social? ¿Quiénes son los afectados y quiénes son los involucrados no afectados, pero interesados por razones éticas y por razones epistemológicas? Hay que formar el bloque y construir interculturalmente con el bloque. ¿Y qué know-how necesitamos? En investigación, yo diría el know-how de la metacrítica. Diríamos que a nivel popular, ¿cuáles son las herramientas que se van a utilizar? Creo que hay que hacer un trabajo muy de hormigas en establecer todas esas instancias y avivar como sucedió antes. Ya se nos vino encima, hemos tenido oleadas de estas cosas. One Health es ahora, pero antes era Level Clark y medicina comunitaria, ¿se acuerdan? Community Medicine, en el momento, en la década del 60 y 70 era Community Medicine. Salud para todos en el año 2000 era la antítesis. Entonces, después fue Level Clark, o sea, Talcott Parsons para resolver sistemas de desajuste. Ahora es One Health, que es para resolver cómo vinculamos los diferentes espacios del territorio sin cambiar o sin señalar al capital como culpable, ¿no es verdad? Entonces yo creo que por ahí está el trabajo que hay que hacer un trabajo muy importante, orientar las tesis de doctorado, orientar las tesis de maestría coherentemente, dejarnos de ser individualistas en el sentido de que cada uno hace su mundo de sueños académico. Tampoco es que todos van a hacer lo mismo, pero tiene que haber vasos comunicantes entre los distintos espacios de lucha y el Brasil yo creo que tiene potencialidades muy grandes. Todos los países tenemos algo que hacer, pero cuando ustedes se movilizan, pueden arrastrar una corriente de pensamiento, que no vaya a ser que mañana viene desde el Brasil que Abrasco dice que hay que hacer One Health, porque va a confundir mucho.
a Alames. Va a haber una confusión muy grande en Alames, que sin un debate se nos venda One Health como la salida. Eso sería una derrota política, conceptual, espiritual, anímica, ¿no? Porque nos quedaríamos sin eso que se construyó. Protejan esas construcciones que hizo el pueblo brasilero. Protejan el SUS, protejan a Brasco, protejan Fiocruz. Esos son tesoros que ustedes tienen, que hay que disputarlos. Y no puede ser que un escritorio en una ciudad, en la capital o en Brasilia, decida por todo lo que son tantos estados con gente tan importante y tan luchadora que están. Entonces, crean en la fuerza que se tiene, ¿no? Son momentos de confusión, pero yo creo que es un nuevo hilo, es la nueva oleada. Yo siempre les digo, mi generación es la cuarta que vivimos, la cuarta oleada de salir de esto que se nos venía y súbitamente se nos vino unas modas y esas modas había que, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la trampa? ¿Cómo es la trampa? ¿Qué está por detrás? ¿Quién está por detrás? ¿Y qué le anteponemos a eso? Yo pienso que eso es, no sé, tal vez mi respuesta es un poco simplona, pero yo veo por ahí ese caminar, ¿no? Y me parece que eso el silencio es muy peligroso. Estar callados en un momento de crisis es muy peligroso para un pueblo, para cualquier pueblo, no solo para el Brasil. Nosotros en este país tenemos ahora un gobierno mucho más débil, porque es de derecha, pero no tiene la fortaleza que tiene la derecha de otros países. Entonces, tal vez, y tenemos un movimiento social relativamente fuerte, va a pasar algo, yo creo que ahí empieza a surgir la crisis de este ciclo de derecha del Ecuador. Hay que ver si es que está completamente derrotado en Brasil la extrema derecha, o si no, y dónde están estos grupos de duda, y bueno, y disputarse los espacios, ¿no? No permitan ¿qué pasa con Abrasco? ¿No? Todos son parte de eso. ¿Qué pasa con las instituciones públicas que ustedes han construido? ¿Qué pasa con el SUS? No puede ser que no haya movilización sobre eso, porque hay demasiada gente que trabaja ahí y además demasiada gente que entiende que esa es la única salida. Entonces, no hay fórmulas, eso hay que irlo haciendo en cada región, en cada territorio, con la gente, ir entendiendo y tener unas herramientas conceptuales e instrumentales claras para poder actuar. No hay recetas, yo me siento impotente de hablar sobre el Brasil, yo no tengo ninguna autoridad para hacerlo, simplemente alestarles y decirles, piensen bien porque ustedes tienen un poder muy grande que se llama Brasil. Muito bom, No professor. solo en fútbol, no solo en fútbol. Cuidado, vayan a pensar que solo tiene que ser un poder de fútbol, ¿no? Só E o futebol também. aproveitando. Quer falar, Maris? Não, só a provocação. O futebol que tá tão fraquinho. Então, Flaquito nuestro futebol hoje. então, o professor Diego Souza, professor Jaime, ele deixou escrito aqui do lado que ele gostaria de agradecer a oportunidade de te ouvir e que a generosidade, né, sua generosidade, o torna uma referência ainda maior para todos nós. Ele parabeniza todo o grupo que organizou o ciclo e agradece a oportunidade de ter participado. Ele também precisou sair mais cedo por algum problema logístico, mas fica à disposição e enviou abraços fraternos. Também o José Gaete, do Chile, mandou saludos ao professor Brey e ao grupo de estudo desde Chile. Cheguei a conhecer ao professor desde Carlos Pinhões. Me habló muito de ele. Encontro muito interessante a proposta que realiza e o câmbio de paradigma, incluso analisar os paradigmas dominantes na saúde, na latina, creio. E o Michael Harvey também está aqui conosco. Eu lembrei de convidá-lo, é um prazer tê-lo aqui, Michael Harvey. Saludos, doutor Breio, graças por seu tempo aqui com nós outros. Muito bem-vindo.
nós colocamos no grupo do WhatsApp um artigo que analisaram a obra de economia política partindo do Michael Harvey e de Jaime Breio. Nós temos um artigo lá. E que bom tê-lo aqui conosco, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Teve algum comentário? Alguém falando das inscrições do 8º Fórum Goiano de Mobilidade Urbana, Maria de Fátima Rodrigues. E o José de novo, falando que o Carlos me falou muito de Breio, Sete Gomes e do Grupo de Estudo Saúde Coletiva, Determinação Social de Saúde e Competências Estruturais, né? A gente está nessa discussão das competências também. Agradecido pelo profundo conhecimento. Muito agradecido, José, pelas colocações. Creio, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Questões assim de conversas do grupo mesmo. Deixa eu ver. É isto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. O Tarcísio diz que não é possível ouvir Jaime Breio e não se emocionar. Reconhecer sua grande contribuição e agradecer-lhe imensamente pelo trabalho crítico e coerente ao longo de toda a sua trajetória. Não é fácil manter essa coerência e compromisso. Nós sabemos que não. Parabéns, Gepetes, Cristiane. Preocupa-me também a presença da MFC, ocupando espaço da saúde coletiva, tanto nas universidades como no SUS. Eu não sei o nome, está falando, professor Breio tem abordado a dimensão da espiritualidade, quanto da o Elton, nosso querido Elton de Belo Horizonte. O professor Breio tem abordado a dimensão da espiritualidade quando fala da interculturalidade, inclusive de seu potencial epistemológico em promover modo de vida protetivo ou, em alguns casos, insalubre. Se bem entendi, em minhas leituras. Gostaria, se fosse possível, que ele comentasse sobre a dimensão da espiritualidade em seus estudos e sobre a possibilidade de comprovar essa influência. É uma grande novidade. Eu participei da banca do Elton, ele fez uma leitura muito bonita do seu trabalho. E, aproveitando, eu gostaria de deixar um recado da Ana Costa, do SEBS, que está na organização do evento da Alames, né? Ela disse uma missão importante, essa parceria do SEBS Goiás é protagonizada pelo GEPETS, que parece ser um programa de extensão da universidade. O tema adotado tem relevância. Sugiro produzir material para a página da Alames. Recadinho para o grupo aqui, que essas discussões, né, é para gerar um material, né, para a gente estar... A ideia desse encontro, gente, de comemorar os 40 anos da Alames, primeiro, divulgar o nome da Alames. Nem todo mundo conhece no Brasil, professor Jaime. Alguns professores vieram me perguntar, o que é a Alames? O que é essa sigla? Então, é muito importante a divulgação da Alames, né? Então, ela pediu, né, que faça algum material para publicar na página. Tem um documento produzido pela Alames da Colômbia, com provocações importantes para o futuro da medicina social e saúde coletiva. E esse documento está fundamentando o debate nos capítulos dos diversos países na rede da Alames. Será importante fazermos esse debate aqui também. Aproveito para convidar para visitar a página do Congresso da Alames de 2025, que ocorrerá no Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do SEBS, ok? Então, já está, inclusive, aberto para trabalhos. Marcos, se você puder colocar o linkzinho aqui a professora Ana Costa deixou lá no SEBS, o link do congresso, para as pessoas já irem se organizando, né? Sabendo a data. Então, vou passar mais uma vez para o professor Jaime. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Porque aí a gente passa para ele já para o encerramento. No, solamente una brevísima comentario sobre lo que me preguntaron sobre la espiritualidad. ¿Por qué yo empecé en este último libro a introducir el concepto de espiritualidad como un embodiment fundamental? Yo creo que viene de tres fuentes esa preocupación. Viene primero de la ecosofía indígena, porque la cultura indígena andina habla de que el conocimiento nunca es, como quien dice, solo del hemisferio izquierdo, sino que el hemisferio derecho, el de los sentimientos, de las sensibilidades, es muy importante para el conocimiento. Entonces, esta es la antítesis de lo que sería
el vaciamiento absoluto de cualquier sentimiento que presentó el positivismo durante mucho tiempo, ¿no? En segundo lugar, la espiritualidad viene también de Paulo Freire. Yo creo que la experiencia que tuve con un postdoc de nuestro programa, que es uno de los grandes conocedores de Paulo Freire, es un colombiano, Gonzalo Jaramillo, tiene escrito un libro maravilloso sobre Paulo Freire y la determinación social. Eso fue fruto del postdoc. Y ahí entendí que la concepción freiriana la concepción freiriana de la esperanza es muy importante. Un pueblo que pierde esperanza es un pueblo que es débil, o se debilita, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un componente de la espiritualidad muy importante. Y creo que también es un hecho de lo que yo miro de mi experiencia de haber vivido con mi compañera, que es una practicante de la religión, pero que hemos tenido una construcción en donde la diferente postura frente a la religión ha hecho que yo termine, después de muchos años de vida con ella, adorando su espiritualidad, porque no es una espiritualidad pesimista o de culpa, sino que es una espiritualidad de vida, de fuerza. Entonces yo creo que el embodiment no era solamente en el fenotipo y en el genotipo, como yo lo ponía antes, ni en el psiquismo más básico, sino yo creo que en este componente de las sensibilidades, de la espiritualidad, de la vida esperanzada, que yo creo que es un recurso muy importante, es un proceso saludable muy fuerte. Por eso es que entré en esa línea, que además no está reñida con el marxismo, porque el marxismo no está regido con la religiosidad popular. El marxismo está reñido con las cúpulas del poder eclesiástico, son las iglesias del problema, no es la religiosidad popular. En cualquiera de los espacios, la religiosidad popular es una herramienta de esperanza, no de adormecimiento. En ese sentido, yo no estaría muy de acuerdo. Bueno, hay que tomar selectivamente aquellas críticas del pensamiento a veces, tal vez de Nietzsche, de que una lectura de Nietzsche equivocada, yo creo que podría hacernos perder de vida la fuerza de la espiritualidad, ¿no? Bueno, es eso, y muchísimas gracias. Yo estoy maravillado. Les pido, por favor, que esta grabación nos circulen para tener todos grabación de este testimonio, de este hito de construcción que ha logrado Cristiane, el GTEPS y todas estas entidades brasileras a las que les agradezco muchísimo, ¿no? Así es que abrazo de oso andino de anteojos. Obrigada. Aqui a gente Obrigada, fala abraços. parabéns. Muito bom. Abraços. Muito Tchau, obrigada. Jaime. Tchau, gente. Abraço para Muito todo bom. mundo. A gente vai se encontrando nos corredores. Tchau. Tem Conferência Nacional de Saúde também esse ano. Tal vez nos veamos Saludos. en el Brasil, ¿no? Tal vez nos veamos en el Brasil, en Río. Sim. Joshi, venga también a Brasil. Oh, ya quisiera.